tendo as melhores oportunidades, lógico que muito mais no primeiro tempo que no segundo, mas no segundo tempo tendo a oportunidade mais clara de fazer o gol da vitória no final já do jogo. Primeiro tempo nós viemos com uma linha de 5, com 3 zagueiros, o Corinthians espelhou essa linha de 5, fez 3 zagueiros, para a gente era mais conveniente porque o Jô mais centralizado, a Arboleda ficava com ele, o William e Renato Augusto mais por dentro, lógico, o Renato flutuando bastante, ou seja, eles não tinham pontas, não jogavam com jogadores abertos, os 3 da frente jogando mais centralizado. Nossos alas batiam com os alas deles. No segundo tempo, na alteração, quando ele põe Adson, abre o William, abre Adson. Na minha cabeça, a linha de 4 encaixava melhor nesse tipo de marcação, porque você já está com o teu lateral encaixado com os pontos adversários. Igor Vinícius no primeiro tempo, qual que é o forte do Igor? Ir na linha de fundo. A maioria das jogadas dele ele construiu por dentro. Para construir por dentro, eu acho que o Rafinha constrói melhor por dentro. Então, quando ele fez os 3 jogadores de frente, 2 abertos e mais o jogo mais centralizado, eu achei que a linha de 4 funcionaria melhor e a linha de 4 na frente balançando. E eles tiveram mais posse de bola, tiveram mais controle do jogo. Eu olhei todo o segundo tempo agora, não teve nenhuma chance real de gol. Teve o gol, que foi uma jogada, 2 bolas entre linhas que nós tomamos. E bolas cruzadas da área, que nós afastamos a maioria. Tiveram mais volume, mais chances reais de gol. Se você olhar, você não encontra nenhuma chance real de gol. Então nós fizemos um primeiro tempo excepcional. Poderíamos ter feito 2 ou 3 gols. Essa é a realidade do jogo. No segundo tempo, devido à mudança que eles fizeram abrindo 2 jogadores, a linha de 4, na minha concepção, funcionaria melhor. Eles tiveram maior volume, a grande chance do jogo do segundo tempo foi nossa. Uma pena não ter saído vitorioso no dia de hoje, acho que o São Paulo merecia. Rogério, tudo bem? Logo depois do jogo contra o Wilstermann, obviamente que você foi bastante perguntado sobre o clássico, né? Sim. E chamou a atenção que na primeira resposta você trouxe a questão do tabu. Hoje, o São Paulo como Não, você... eu não trouxe vocês que sempre falam, eu só respondo o que vocês perguntam. Sim, mas você até falou da questão, o São Paulo nunca venceu lá, etc. E hoje tinha essa possibilidade de quebrar o tabu. Todas as vezes tem possibilidade. Toda vez que joga, possibilidade. Sim, e também de assumir a liderança do campeonato. Também, se ganha, assume. Exato. E o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, esse empate para você, para os jogadores, qual que é o sabor dele? Porque, em tese, quando você está na frente, normalmente o ponto forte, quando você está à frente do placar, normalmente você sai frustrado. Quando você está atrás do placar e consegue empatar, principalmente num jogo fora de casa, onde só tem a torcida adversária, você sai sempre muito feliz. Então hoje a gente sai chateado, porque nós tínhamos até o minuto 35, 6, eu não sei exatamente quando foi o gol, por aí. Até o minuto 36 nós tínhamos a vitória e no minuto 46, 47, nós tivemos a melhor oportunidade no segundo tempo de matar o jogo, de fazer o segundo gol e poder sair feliz daqui. Então a gente não sai feliz com o resultado de 1-1. Por quê? Porque estávamos à frente do placar. Rogério, por favor, dentro daquilo que você imaginou para o segundo tempo, o Corinthians, obviamente, imagino que você esperava que ele viesse buscar o resultado, viesse para cima. O que faltou funcionar? O que não funcionou direito que pudesse proporcionar a vitória ou aproveitar melhor os contra-ataques? Enfim, o que faltou dentro daquilo que você imaginou nas suas mudanças? Não, nós não viemos para jogar de contra-ataque mesmo, porque nós não temos jogadores para jogar de contra-ataque. O Nicão era para estar aqui hoje, infelizmente o tornozelo dele inchou, ele não pôde fazer o treinamento, não pôde participar. O Rigoni também teve amidalite, estava ruim, não pôde nem... Eu não treinou ontem, não sabia se vinha para o jogo de hoje. Então, assim, nós não podemos jogar por contra-ataque. Nós tentamos entrar com o Rafinha, que é um jogador que tem mais controle de bola. Espalhar uma linha de 4 ao invés de 5 para tentar dominar, porque eram 3 jogadores de frente. E tentar ter controle do jogo. Eu acho que o Éder faz bem essa função, junto com o Caleri na frente, na substituição do Luciano. Mas quando não dá, quando você está ganhando e faz alguma alteração e você sofre um gol, é natural que as pessoas tenham, não mexeu bem, né? Eu vejo um jogo como um todo, o Corinthians com um pouco mais volume no segundo tempo, sem chances reais de gol. Eu vejo o São Paulo muito superior no primeiro tempo, com chances reais de gol de poder ter definido a partida. Poderia ter deixado o mesmo sistema de jogo? Poderia. Eu ia ter que, com 3 zagueiros,
os meus alas iam marcar os laterais, com 2 pontas abertos, eu acho que criaria muito mais dificuldade para a gente, até os zagueiros se deslocar e chegar, do que com uma linha de 4 já postada, marcando lateral com ponta, Rafa com William e Léo, que é um jogador bem defensivamente. Botei o Patrick para fazer a parte ofensiva do lado esquerdo. São essas opções que a gente tem. Talvez se tivesse jogadores um pouquinho mais de velocidade, a gente poderia ter, mas nós temos jogadores mais de controle de jogo do que de puxada de contra-ataque. Nosso time não é um time que joga de contra-ataque. Rogério, boa noite. Acho que o São Paulo vivia a expectativa de uma boa exibição fora de casa, ainda no Campeonato Brasileiro, que aconteceu boa parte do jogo. Pelo que você vê e também pela pontuação do São Paulo, dá para colocar o Tricolor como um candidato ao título? Eu não posso te responder gostaria de poder te responder, mas com 7 rodadas apenas, eu acho que ela não relata a verdade sobre o campeonato. A gente não consegue fazer uma previsão, mesmo porque, como nós pegamos um grupo na Sul-Americana que nos deu a oportunidade de jogar muitas vezes com 100% de alteração no time, nós conseguimos ter energia. Mas a gente tem que lembrar que o Sara não volta praticamente durante muito tempo, Nós estamos tendo esse problema com o Nicão, que da última vez ficou 10 dias parado. Então nós vamos nós vamos ter convocação, a Boleda fica fora, apesar que se for para jogar com 3 zagueiros, tem o Miranda para fazer essa função, e faz muito bem feito. A diferença está no jogo aéreo, mas em outras coisas o Miranda também compensa. Se você quer jogar para construir, Igor e Nestor são 2 caras ótimos para isso. Um pouco arriscado, porque você fica sem um poder tanto de marcação, mas eu gosto de jogar dessa maneira. Para substituí-lo, só tem como mudar mais sistema, que é Pablo, que é Neves, são jogadores bem mais defensivos, jogadores que não conseguem chegar tanto à frente. Então, assim, nós vamos tentando se ajustar. Agora, a tendência é que com esse último jogo de quarta-feira passando, todos os jogos sejam decisivos. Aí você já não tem mais jogo que você pode dar o benefício de entregar um ponto, de deixar passar um resultado. Isso vai criar bastante dificuldades para a gente a partir do mês de junho. Eu acredito que o mês de junho comecem realmente a ter dificuldades para a gente. A não ser que a gente consiga recuperar todo mundo, ter todo mundo à disposição, com exceção do Sara, que é um caso cirúrgico, É o que eu vejo. E se o time tem condições de fazer uma boa exibição hoje, é devido a tudo que foi feito até hoje, desde o Campeonato Paulista até hoje. Então, assim, eu vejo muito mais como mérito, porque às vezes o treinador é o culpado porque o time... Tudo bem, então o mérito também é do treinador que fez, sabe? Então aqui não tem... Os jogadores são que desenvolvem dentro de campo o jogo. A gente tenta escolher, fazer as melhores escolhas. A vitória poderia ter acontecido? Poderia. Na última vez que o São Paulo veio aqui, São Paulo nunca nem esteve perto da vitória. Então eu acho que é um progresso, é uma evolução. Uma pena não termos saído com o 2-1, com 2-0, com 3-1, como eu acho que caberia perfeitamente no dia de hoje. Ô, Rogério, um pouco dessa sua resposta me remete um pouco à última coletiva, quando você fala, o treinador, quando acerta é gênio, quando erra é burro. A gente estava ali falando com o Diego Costa, E o Diego Costa, sim, a gente nem questionou ele falou, estamos fechados com as ideias do Rogério Ceni, com o Rogério e com as ideias dele. E você fala agora sobre essa sequência, tirando o jogo do Ayacucho, coisa já resolvida, uma sequência que muita gente até julga fácil. Você, diferente, julga complicada pelo todo o contexto que vive o São Paulo. Essa ideia entre os jogadores e você, fechado, o que pode auxiliar o São Paulo a continuar no G4, que é o objetivo inicial, que você disse lá atrás, e almejar um pouco a mais, quem sabe, lá na frente? Nós almejamos, honestamente, sempre a vitória. Nós jogamos, São Paulo não joga para empatar. São Paulo... Em todos os lugares que eu passei, nós sempre jogamos para ganhar. Sempre foi um time agressivo, ofensivo. Aonde tinha velocidade, nós jogávamos muitas vezes de contragolpe, mas sempre agressivo, com Fortaleza. Onde tinha mais qualidade técnica, nós jogávamos com posse, como era no Flamengo. Aqui nós tentamos construir também da mesma maneira. Por isso que nós jogamos com 2 caras de boa qualidade técnica, jovens, talentosos no meio. E eu acho que ganha esse esquema com 3 zagueiros, com Diego e Léo pelos lados, especialmente, também ganha mais uma possibilidade. A gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa treinar, mas ganha também mais uma opção que a gente tem de jogo, além do sistema de linha de 4 que a gente faz. Ele não favorece tanto o Rafinha, esse sistema. Ele favorece muito mais o Igor do que o Rafinha. O sistema com 3 zagueiros, porque o Rafinha tem muita qualidade, acha passes onde pouca gente acha. Mas é uma coisa que a gente pode trabalhar, desenvolver e, de acordo com as peças que nós tenhamos, a gente pode fazer mudanças de jogo para jogo, de adversário para adversário.
Rogério, em uma das questões, né, se o São Paulo é um dos candidatos ao título, você respondeu que ainda é muito cedo, são 7 rodadas, muita coisa vai acontecer, tem problemas de contusão, lesão. E essa semana o presidente Casares falou que na janela do mês de julho é bem provável que o São Paulo perca jogadores, ou seja, você deve ficar com o elenco mais reduzido. O quanto isso te preocupa? Como é que está isso? Tem conversado com o presidente? Você vai ter algum tipo de possibilidade de reposição? Enfim. Eu converso com a direção como um todo, né? Mais Belmonte, o Rui, todos que estão no CT, às vezes o presidente. Eu acho que o São Paulo é assim. O São Paulo vai ter uma venda do Antony, que eu acho que vai acontecer. Vai entrar um bom dinheiro para o São Paulo. O São Paulo arrecadou mais de 40 milhões em venda em jogadores que aconteceram nessas... Não são vendas expressivas, mas é um fôlego. Eu acho que pode ser que o São Paulo precise vender um jogador. E não deveria vender um jogador por menos de 2 dígitos. Tem que dar outro jeito. Nós temos que, se não for para vender por mais de 10 milhões de euros, não venda nenhum jogador. E nós temos que ter uma programação. Eu acho que eu compreendo a necessidade do dinheiro e compreendo a necessidade da venda. Mas então vamos se antecipar para a gente achar no mercado um jogador que possa executar a função daquele que foi vendido. E tem alguns jogadores que são chave. Se eles saírem, a chance das coisas também caírem, pelo fato de termos jogadores no departamento médico, jogadores lesionados, e porque quando se fala de venda, você fala de jovens, né? Em tese, você tem valor de mercado. E tem alguns jovens que são muito importantes para a gente e que nós não poderíamos perder nesse momento. No final do ano, é claro que tudo bem, é uma outra janela, você pode montar um novo time, você pode, né, uma nova base, você tem uma nova pré-temporada. Agora, se for fazer, desmanchar o time, aí os pontos que nós conquistamos até agora se tornarão importantes para outro objetivo que não seja tentar levar o São Paulo nessa briga aí pela liderança. E outra coisa, se o São Paulo acabasse líder hoje, claro que nós estaríamos extremamente felizes, tabu quebrado, vitória que nos daria liderança. Mesmo assim eu te responderia da mesma maneira. Que as 7 rodadas, elas não dizem o contexto final do campeonato. Cada um tem um poder aquisitivo, cada um tem uma circunstância, uns de venda, uns com poder de compra para o meio do ano. Isso pode mudar totalmente o campeonato. Principalmente que são poucas rodadas de brasileiro, porque entra muita rodada de Copa do Brasil e muita rodada de Libertadores / Sul-Americana. Então é rodada praticamente semana a semana, até abrir a janela no meio do mês de julho. Rogério, de alguma maneira te surpreende essa invencibilidade? São 11 jogos em casa, 11 vitórias consecutivas, já são 10 jogos sem perder. E uma outra questão nessa história de possibilidade de jogadores, a questão do Caleri. O quanto o time é dependente do Caleri, você já falou da importância dele algumas vezes, e o risco de repente, não renovar, porque até onde a gente sabe... Caleri vai ser comprado, eu tenho certeza. Tenho convicção que o presidente vai dar um jeito, é um jogador que não é um custo absurdo. O São Paulo é um clube que pode estar com problemas financeiros, mas é um clube de muita força, que no momento certo vai executar. Eu tenho certeza que o Caleri vai ficar com a gente. Ele é um jogador muito importante para o time, assim como o time joga muito também em função dele. Então eu acho que cada um entrega o que pode para o outro. A gente tem um jogador de área, um jogador que faz gols, e a gente joga muito em função dele. Então assim, para ele também é importante o São Paulo, porque é o lugar onde ele se sente bem, se sente feliz, que ele entrega gols para a gente. E eu tenho certeza que o São Paulo vai ter, mas no momento correto, porque eu acho que é só no final do ano, se eu não me engano, né? Então antes disso não vamos também nem pensar nas vendas que podem vir e nem nas necessidades que nós vamos ter só em dezembro. Até lá tem muita coisa para acontecer. Mas eu tenho certeza que o presidente, a direção, assim como estamos se preocupando também a necessidade de venda, mas eu acho que São Paulo é time para vender jogador acima de 10 milhões de euros. Senão tem que dar outro jeito, temos que arrumar dinheiro de outra maneira. Acima de 10 milhões de euros, ok, eu acho que aí nós temos que já pensar, planejar e numa Série B. Não tem vergonha nenhuma. Nós não precisamos trazer jogadores caros, mas destinar 10, 20% daquele valor para que a gente traga uma peça de reposição e tente. O São Paulo formou assim grandes times. São Paulo formou um grande time vindo do Goiás, quando o Goiás estava na Série B. São Paulo contratou vários jogadores de times melhores. Não tem problema, nós não precisamos de nome. Nós precisamos de desejo, alma, vontade. É isso que nós precisamos. Reinvestir parte do que for e ter uma programação com um pouquinho de antecedência para a gente encontrar esse jogador. E eu acho que uma venda bem feita, mais tomar a venda do Antony, eu acho que atinge as necessidades do, como é que é o nome? Orçamento, né? Que também nunca foi cumprido. Vamos ser bem sinceros, porque senão não tinha 700 milhões em dívidas se tivesse sido cumprido todo ano.
A invencibilidade não me surpreende, porque esse time ele deixa tudo. Desculpa, eu não respondi, falha minha mesmo. Ele deixa tudo em campo toda vez, esse time. Ele pode ter defeitos, pode ter ajustes a serem feitos, pode não ter o melhor treinador do mundo, sem problema nenhum. Mas nós temos aqui desejo, alma, luta, coração, muito trabalho tático, muito trabalho técnico. Ninguém fica invicto só com vontade também durante tanto tempo. Agora, nós estamos fazendo um planejamento que a gente pode para fazer o São Paulo estender o máximo que ele puder no ano, brigando, sempre próximo aos líderes ou tentando ser líder, que por 10 minutos, né, no dia de hoje, 9 minutos, 10 minutos, não conseguiu, pela segunda vez no campeonato, estar a liderança dele. Se vocês olhassem o time que acabou o ano passado, na situação que acabou, ninguém falaria que o São Paulo teria disputado uma final de Campeonato Paulista, apesar de uma derrota vergonhosa na final, no último jogo, não na final, mas no jogo decisivo. O time, dentro das possibilidades, conseguiu caminhar no Sul-Americana, conseguiu caminhar no campeonato, na Copa do Brasil, e hoje está aí brigando com o Corinthians, que era o primeiro colocado na casa dele, ganhando o jogo, tendo melhores oportunidades, mas a vitória não vem. Aí começam os fantasmas a saírem. Então, assim, a gente tem que ter calma. Eu acho que não é a troca de sistema que mudou o resultado do final do jogo, porque mesmo assim nós tivemos aos 47 a grande oportunidade de sair vencedor da partida. Rogério, boa noite. Contra o Juventude, você explicou que você tinha colocado 3 zagueiros. Sim. Porque estava te incomodando as inversões de jogo, que estavam tomando muito gol nessas inversões. Só que correto. Inversões dos adversários. Isso. E hoje, justamente no segundo tempo, é uma bola que vem da esquerda e o Adson ataca a bola e faz o gol. Como corrigir isso? Como trabalhar para que isso não seja sempre um problema quando for linha de 4? Antes do gol, no início da jogada, o primeiro passe sai entre os dois nossos atacantes. Você não pode tomar bola entre linhas. O segundo passe sai também entre 2 jogadores nossos para cruzamento da bola que veio para trás. O Patrick não consegue alcançar o Adson Então, assim, tomar 2 passes entre linhas, isso é problemático, porque você tem que fechar o espaço no meio. Nós trabalhamos quando é um 4-1-3-2, um 4-4-2, para fechar essas linhas de passe. Então nós somos 2 passes que costumeiramente a gente não deve tomar, não deveria tomar. E aí o cruzamento, depois que você está na área ali, o cruzamento é o que a gente faz, tentar, o que o técnico adversário faz, tentar criar oportunidade para o Corinthians. Mas vejam o jogo, quais foram, de fato, o Corinthians teve melhor controle de jogo no segundo tempo, mas defesas do Jandrei, vamos colocar então assim. Quais foram as grandes defesas? Foram bolas que nós erramos o chute, bateu no Jandrei, acabou saindo. Uma bola que o Léo foi chutar, uma bola dividida com o jogador do Corinthians, que acabou sobrando para o Jô, meio dividindo com o Jandrei. Então, assim, é natural que o Corinthians tenha mais controle de jogo contra quase todo mundo aqui. O estádio é deles, a torcida deles, é natural que você sofra. Com 3 zagueiros, com linha de 4, nós sofreríamos um controle maior de jogo do Corinthians. Nós teríamos que ter feito... acho que o que faltou, um pouquinho de melhor sorte nas nossas finalizações. E o Cássio, que para mim, acho que foi o melhor jogador em campo. Não sei se todos concordam ou não, mas na minha opinião, foi o jogador que fez a diferença hoje no jogo. Se não fosse pelas boas defesas que ele fez, no primeiro tempo o jogo já estava definido.